Namastê. Boa noite, pessoal. Bom, como vocês viram aí, antes de iniciar a minha fala, isso foi a abertura, a inauguração do Templo de Salomão em São Paulo, em 2014. É extremamente significativo, simbólico do ponto de vista das profecias, que a projeção tenha sido feita nas paredes do templo. O livro do Apocalipse, no capítulo 13, diz que a besta, a imagem da besta, seria dada à imagem da besta uma boca para falar. Seria dada, quer dizer, ela não tem boca, ela não tem fôlego, ela não tem vida, é uma imagem, mas receberia o poder de falar. E ali, simbolicamente, o templo está falando. E o que é que o templo está falando? Bom, esse vídeo eu vou tratar do Templo de Salomão do ponto de vista do cristianismo. A primeira coisa que precisa ficar clara, e eu sei que esse é um ponto de vista que eu defendo que é bastante polêmico, não deveria ser polêmico, mas é polêmico, é que a Igreja Católica Apostólica Romana é a igreja descendente espiritual de Jesus Cristo. A igreja que está fundamentada no ministério petrino do Papa, ela é a igreja de Jesus Cristo. Eu não estou dizendo aqui que essa igreja é infalível. Eu não estou dizendo aqui que todos os integrantes dela e que todos os papas foram homens de bem. Eu nem estou dizendo que o atual papa é um homem de bem. Quem me acompanha há um tempo sabe o que eu penso do nosso amigo Bergoglio. Não estou dizendo que a igreja é impecável e que todas as decisões da igreja foram sempre acertadas. Isso não tem nada a ver com ela ser a guardiã espiritual dos ensinamentos de Jesus Cristo. As pessoas fazem essa confusão. Aliás, as pessoas vivem fazendo confusão. Né? Desde a Reforma Protestante, todo mundo pensa que sabe o que é a história do cristianismo, mas nunca ninguém vai às fontes. Por exemplo, só um exemplo. O concílio de Nicéia, ele é o concílio mais mitológico da igreja. Porque dizem que no concílio de Nicéia os livros apócrifos foram excluídos. Mentira, isso não aconteceu em Nicéia. Nem se discutiu isso em Nicéia. Dizem que em Nicéia se criou a Trindade, outra sandice, porque o concílio foi em 325. No ano 150 da era cristã, Tertuliano, que foi um dos pais da igreja, escreveu um livro no qual ele falou pela primeira vez a palavra Trindade. Olha a insanidade da coisa. Dizem que no concílio de Nicéia estava discutindo se Jesus era homem, um profeta, ou se ele era Deus. Essa já é versão Dan Brown, né? Não tem nada a ver, isso não foi discutido em Nicéia. A disputa ali era do partido, os dois partidos que disputavam, um deles defendia que Jesus era plenamente Deus e plenamente homem. Inclusive o partido que ganhou, de Atanásio e Alexandre. E o outro partido, de Ari, defendia que Jesus era uma entidade angelical. A humanidade de Jesus estava absolutamente fora da discussão. Então, à medida que vão se acumulando esses malditos, né, essas ideias equivocadas, vai se criando uma nuvem e a gente, hoje em dia, é comum, parece para todo mundo que a Igreja Católica foi a grande corruptora da humanidade. E a gente nem sabe se isso é verdade, a gente não cogita estudar e saber qual realmente foi a ação da Igreja na Europa, na Idade Média. A Igreja é machista? Depende. O que você entende por machismo? Você está supondo, está pensando em patriarcado, essa coisa, toda essa ideia moderna e pós-moderna? Aí desse ponto de vista, óbvio, a igreja é machista. Mas será que sempre foi assim? Será que numa época em que as mulheres que não eram nobres, que não tinham oportunidade de ser nada além de mães, será que elas não encontraram na igreja oportunidades para estudar, para influenciar a igreja, para influenciar papas? Tem inúmeras mulheres assim. Então, esse não é o assunto do vídeo, tá? Eu pretendo fazer alguns vídeos ainda desmistificando essas coisas, mas importa dizer que a Igreja Católica, enquanto descendente espiritual de Jesus Cristo,
se encaixa perfeitamente na profecia do Apocalipse 13. Porque lá foi dito que a besta abre a boca em blasfêmias contra Deus, contra o seu tabernáculo e contra os que habitam no céu. Os que habitam no céu são os santos. Nenhum evangélico acredita na mediação dos santos. Agora, contra o tabernáculo é justamente uma fala contra o templo de Deus. Dentro do cristianismo, o templo não é uma construção feita com pedras e tijolos. E aí vai um segundo ponto importante para a gente entender por que o templo, do ponto de vista do cristianismo, é uma blasfêmia. Hoje se tem uma ideia totalmente equivocada de que o cristianismo defende tudo aquilo que está na Bíblia. Não é verdade, não é porque está na Bíblia que é cristão. Quando Jesus nasceu, antes de Jesus nascer, você lendo os evangelhos encontra duas promessas, dois anúncios. No evangelho de Mateus, José ouve o anjo dizer, no sonho, o menino vai nascer e ele livrará o seu povo dos seus pecados. Por isso você vai colocar nele o nome Jesus, Yeshua, que é o Salvador, a salvação de Yahvé. O Gabriel aparece para Maria no Evangelho de Lucas e ele diz, esse menino se sentará no trono de Davi e o seu reino não terá fim. Então uma das promessas era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento de que viria um rei e que ele prolongaria o reinado de Davi e se prolongasse o reinado de Davi, manifestaria a glória divina dentro do templo. Porque Davi foi inspirado na construção do templo e delegou a Salomão a construção do templo. Na outra promessa, ele não é o rei que se senta no trono de Israel. Ele não continua o trono de Davi. Ele se oferece como um sacrifício. Esse é o cerne do Evangelho. É nisso que Jesus é tentado, desde o início do Evangelho. Jesus, se você ler a Bíblia em Marcos 11, ele monta no jumento, cumprindo a profecia. O rei chega, humilde, montado no jumentinho. Ele entra, ele é aclamado como rei, quer dizer, o povo está vendo a manifestação da profecia. Ele só pode ser o rei prometido. Mas aí o que ele faz? Ele amaldiçoa a figueira é um símbolo de Israel, da prosperidade de Israel, e ele entra no templo e expulsa os vendedores do templo. Essa expulsão dos vendedores do templo ela tem um valor simbólico muito forte, até porque em Marcos 11:18, depois da expulsão dos vendedores, é quando os fariseus decidem matar Jesus. Quer dizer, aquele gesto de Jesus o levou à morte. Ele parece que vai assumir o trono prometido de Davi, mas ele não assume. Quando ele entra no templo, o texto diz que ele expulsou. A palavra grega é ekbalo. Essa palavra ekbalo ela aparece sempre quando é referente a exorcismos. Em Marcos 7:26, uma mulher grego-fenícia vem até Jesus e pede que ele expulse um espírito da filha dela, versículo 26. Esse expulsar é ekbalo. Então Jesus expulsou os vendedores, assim como ele expeliu os demônios, ou seja, aqueles vendedores dentro do templo eram um sinal de que o templo estava profanado, de que o templo estava habitado por demônios. Fisicamente eles eram cambistas, eles eram vendedores, eles eram pessoas que haviam transformado a religião num sistema de compra e venda. Exatamente como esse templo de Salomão aqui em São Paulo. Ele está habitado por demônios. A presença de Deus não está dentro dele. Então, Jesus, ao rejeitar o trono de Davi, ele põe fim ao date dos judeus, ou seja, a religião. Quem não se lembra disso, veja o vídeo, o sentido esotérico de date da ate. Ele encerra a religião dos judeus, tanto que o judaísmo moderno, o judaísmo rabínico, o judaísmo talmúdico, ele não tem absolutamente nada a ver com o judaísmo bíblico, com o judaísmo do templo, com o judaísmo dos Cohen, dos sacerdotes, não tem nada a ver. Então Jesus põe fim naquela religião e ele inaugura uma outra. Esse é o ponto de vista do cristianismo. Então não estou dizendo que isso é o que você deve aceitar, mas dentro do ponto de vista do cristianismo é assim. Em João capítulo 2, veja, Marcos coloca Jesus purificando o templo no fim do ministério dele.
João coloca Jesus purificando o templo no início do ministério dele. Em João 2, quando Jesus expulsa os cambistas, ele diz: derrubar esse templo, em 3 dias eu o levantarei. E João completa: e ele falava do seu corpo. Ou seja, o que é o tabernáculo? É o corpo de Cristo. Este corpo de Cristo não é o corpo de Jesus apenas. Para entender melhor, veja meu vídeo Christus Totus. Todos aqueles que se uniram espiritualmente a Jesus tornam-se pedras deste templo. Este é o tabernáculo de Deus. Esse é o templo de Deus, que começa com Maria, gerando o Salvador, e no corpo do Salvador são enxertados todas as pessoas formando uma igreja, que é católica porque ela está em todas as partes. Esse é o sentido do cristianismo. Obviamente, quando Jesus nasce, o nascimento dele, a decisão que ele vai tomar, põe de lado, joga fora o templo, elimina a necessidade do templo. Nos tempos de Jesus, um pouquinho antes dele, isso era comum. O templo não era uma unanimidade entre os judeus. Todo mundo já ouviu falar dos essênios, né? Até se cogitou que Jesus talvez tivesse alguma ligação com os essênios, mas os manuscritos do Mar Morto não trouxeram nenhuma novidade sobre Jesus, que eram os manuscritos da comunidade dos essênios. Mas os essênios entendiam que por conta do templo ter sido reformado por Herodes, inclusive o templo de São Paulo não é o templo de Salomão, ele é o templo de Herodes, porque as medidas que Herodes usou para o templo para torná-lo mais magnífico eram diferentes daquela do templo de Salomão. Mas sobre essa distinção eu falo no próximo vídeo, o Templo e o Judaísmo. Porque ele foi construído por um traidor, né? Quase que um gentio. E com trabalho escravo, igualzinho o templo daqui de São Paulo, construído até com dinheiro de prostitutas. Né? Você pode procurar aí pela internet, você vai encontrar uma garota de programa que ligou para um bispo para falar: eu fiz um voto com Deus que tanto dinheiro de tantos programas eu vou investir no Templo de Salomão. Né? Lembrando que o dinheiro de prostituição no Antigo Testamento era proibido de ser levado ao templo. Era proibido de ser levado ao tabernáculo, que era um molde no deserto inferior ao templo. Era só um modelo do que o templo seria. Isso profanava o tabernáculo. Nesse sentido também você vê que esse templo é a abominação desoladora. Por que fala contra Deus? Não falou mal de Jesus? Falou mal. Substituiu Jesus. No final dessa abertura, ele termina dizendo que o templo de Salomão foi reerguido, que a aliança foi reestabelecida. Que aliança? A aliança não foi estabelecida em Cristo? Na ceia Jesus não disse: este é o cálice da nova e eterna aliança? Que aliança foi reestabelecida do Antigo Testamento? A aliança que foi removida, a aliança da sombra, a aliança da religião judaica. O livro de Hebreus fala disso fartamente. Diz que a aliança foi estabelecida e o templo de Salomão é o altar de Deus na terra. Ou seja, o lugar onde as pessoas devem ir para adorar a Deus. Dentro do cristianismo, o lugar onde as pessoas devem ir para adorar a Deus é o corpo de Cristo. E elas se unem a esse corpo pelo batismo e são confirmadas neste corpo por meio da crisma. Essa é a história do cristianismo. Eu sei que isso pode incomodar evangélicos, reformados, né, das igrejas históricas, mas esta é a história do cristianismo. Isso é o que todos os pais da igreja sempre disseram. Que existe apenas um corpo, um só Senhor, um só corpo, um só Espírito. Fazer o templo falar contra a igreja, dizendo que ela espalhou trevas, é uma forma de fazer o templo falar contra o tabernáculo de Deus, porque dentro da teologia cristã, a igreja e Jesus são a mesma coisa. Mas e os filhos da puta que estão na igreja? E os padres pedófilos? E os ladrões? Esses não são da igreja. Eles estão ali na instituição, que tem CNPJ, né, que tem templos e que tem bens, mas eles não fazem parte da igreja corpo de Cristo. Eles não se uniram a este corpo. Porque unir-se a este corpo é estar santo. É por isso que um católico na missa diz: eu creio na igreja católica. Ele não crê na igreja católica corrupta. Ele não crê na igreja católica que em muitas eras, em muitas épocas, a sua cúpula
O seu magistério se desviou. Ele não crê nesta igreja. Ele crê na igreja que é o corpo de Cristo, no qual todos estão unidos, como Jesus disse em João 11, quando eu fui levantado da terra, eu todos atrairei para mim. Todos, por isso que é católica. Então o templo falando é o cumprimento da profecia de Apocalipse 13. Como eu disse, os essênios rejeitavam o templo também. E Jesus rejeitava o templo, eu já li isso, acho que se não me engano foi no primeiro vídeo. Mas observe uma coisa, quem é o dono do templo? Por que ele tinha que ser, os demônios tinham que ser expulsos? Quando Jesus é tentado pelo diabo, em Mateus 4, o diabo, numa das manifestações de poder dele, ele leva Jesus para o pináculo do templo. Por que ele leva Jesus para o pináculo do templo? Observe bem, as duas últimas, na primeira tentação, ele desafia Jesus a mudar a natureza das coisas para atender um capricho. É o que é ensinado na Igreja Universal o tempo inteiro. Exija, ordene e Deus tem que te dar. Porque você é filho de Deus. É isso que ele fala para Jesus. Se tu és o filho de Deus, que transforma as pedras em pão. Se você é o filho de Deus, tua fome importa mais do que pedra ser pedra. É isso que é ensinado na igreja o tempo inteiro. Mas as duas tentações seguintes, elas têm a ver com aquilo que pertence ao diabo. Porque primeiro ele leva Jesus ao pináculo do templo e diz, joga-te daqui para baixo. Porque os anjos vão te segurar. Quer dizer, se você é filho de Deus, e ele fala isso, se tu és o filho de Deus, atira-te e os anjos vão te segurar, porque está escrito. Jesus responde de novo como está escrito. Por que ele leva Jesus ao pináculo do templo? A tentação seguinte explica. Ele leva Jesus a um alto monte. O monte eram os lugares de adoração do Antigo Testamento. Os montes, o Monte Gerizim, o Monte Sinai, o Monte Moriá. Ele leva Jesus a um monte, não se diz que monte é esse. E num instante, Lucas diz que foi um instante, ele mostra todos os reinos da terra. Esses reinos da terra não são do planeta. Eram os reinos da terra, daquela terra. E diz para ele, tudo isso é meu. E tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Observa que isso também é ensinado nas igrejas. Vem, vira cristão, adora, batiza e você vai ter tudo. Vai ter carros, casa, carro, saúde, família. É a mesma tentação, Jesus rejeitou, a galera evangélica está caindo mesmo de peito. Veja, nas duas tentações, nessa tentação ele mostra o que é dele. E na outra ele leva Jesus ao templo. Porque o templo é dele. Em Atos 7, Estevão é morto, o primeiro mártir da igreja, porque no meio da fala dele, ele diz, Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Até mesmo Zohar, que não é cristão, que é um livro da Kabbalah, um livro judaico, ele vai dizer que o primeiro e o segundo templo foram erigidos por mãos humanas e por isso eles não podiam subsistir. O último templo será o templo erigido por Deus. Para os cristãos, para um cristão verdadeiro, aquele templo era sombra. Era uma imagem distorcida do templo que Deus erigiu, que é o corpo de Jesus Cristo. Isso é o que um cristão deveria acreditar. Aí ele sai do date da religião externa e entra na verdadeira religião, enquanto cristão. O erguer do templo é uma rejeição a Jesus como templo, e aí, porque a profecia deve se cumprir, o templo fala contra a corrupta Igreja Católica, não, contra o corpo de Jesus Cristo. Porque nem você, nem eu e nem ninguém podemos dizer que todos os católicos hoje e em todas as épocas foram corruptos. Que todos os papas foram criminosos. Você sabe que não é verdade. É que normalmente a gente generaliza, porque a gente aprendeu a generalizar desde que o dia em que os protestantes decidiram que Jesus havia falhado, porque ele disse, eu edificarei minha igreja. Ele falhou, ele não conseguiu. Na abertura aí do Templo de Salomão é dito isso, que não diz que Jesus não conseguiu, mas fala-se contra Deus, Jesus sendo Deus, que ele fundou a igreja nos apóstolos, mas a igreja se desviou. Se a igreja se desviou e se perdeu, não foram os homens que falharam. É Jesus que diz que garantiria a integridade da igreja e que não pôde fazê-lo. É uma blasfêmia contra Jesus. Eu já vi, desde que eu comecei a gravar esses vídeos, muita gente dizendo, porque você está fazendo isso? Não, Edir Macedo não tem tanta influência.
As pessoas estão naquela imagem do anticristo que vai ser um grande líder e que vai trazer paz para o mundo e que depois ele vai marcar. Cara, sai dessa, isso não tem fundamento bíblico nenhum. Nem na tradição da igreja. O anticristo tem a ver com a fé. Só pode ser anticristo quem está ligado à fé cristã. Isso João explica na epístola dele. Eram dos nossos e não são mais. Quer dizer, se desviaram da verdadeira fé. Isso é um anticristo. A besta é um anticristo que assumiu um papel de confronto direto. Dessa maneira, houveram muitas manifestações da besta ao longo da história. Mas existe uma manifestação plena. Quando se diz que o dragão tinha 7 cabeças no Apocalipse, quer dizer que ele é a maldade plena. Ele é a força do mal plena. Não existe só esse significado. Já falei de outros até em outros vídeos. Mas ele simboliza um poder pleno de oposição a Deus e tudo aquilo que Deus fez, porque Deus fez em 7 dias. Este templo afeta todos nós. Ele é uma blasfêmia contra Deus. Ele é uma construção inimiga da cruz de Cristo. No meu vídeo Moisés, Salomão e número 666, eu explico. Muita gente pensa que o 666 vai estar ligado ao nome, que por meio de algum processo de gematria a gente vai achar o nome. Tentaram fazer isso ao longo de toda a história e tentam até hoje. Mas o único homem ligado ao 666 na Bíblia é Salomão. Salomão. Veja esse vídeo. Lá eu falo das 666 talentos de ouro que Salomão recebia anualmente. Ainda conectei isso ao sistema de taxação de impostos e tudo mais. Veja esse vídeo, Moisés e Salomão, número 666. A besta porta o número 666. Ela está ligada à corrupção, ela está ligada à barganha religiosa, a uma religião morta, rejeitada por Deus, que é reerguida. Mas tinha que ser Salomão, mesmo não usando as medidas. Por que essa insistência que é de Salomão? No dia que eu estive lá no templo, na última vez, o bispo estava falando que ter... Lembra que eu falei do Eduardo Costa, né? Aí ele estava falando que ter mulheres não é o bastante para você ter felicidade, porque Salomão teve 1.200 e se desviou. E que agora ele está queimando no fogo do inferno. Aí eu pensei, cacete, mano, se Salomão está no inferno... Por quê? Que vocês colocaram o nome de templo de Salomão. O templo não era de Deus? Não foi Deus que pediu o templo? Não foi Deus que revelou a planta do templo? Por que tem que ser o templo de Salomão? Porque sendo o templo de Salomão, o número 666 está nele. Porque o número da besta está ligado a Salomão. E a ganância, e a manipulação das economias, ao sinal, a marca. Nesse vídeo eu falo que o sinal na mão e na testa tem a ver com as leis de Moisés. Nenhum cristão pode achar que existe alguma dignidade ou santidade nesse lugar. Então desista de ser cristão. Lá dentro, é comum em todas as igrejas universais está escrito Jesus Cristo é o Senhor, né, na porta de todas elas. Lá dentro não está escrito isso. Nem lá fora e nem lá dentro. Lá dentro está escrito santidade ao Senhor, com umas letras em português, mas tentando fazer um hebraico estilizado. Por que não é Jesus Cristo é o Senhor? Por que não? Por que dentro do templo não está escrito Jesus Cristo é o Senhor? Porque lá dentro, Jesus Cristo não é o Senhor. Ele é um lugar de rejeição a Cristo, de rejeição à cruz de Cristo, de rejeição à redenção. É um lugar habitado pelo diabo. Veja, no pináculo do templo, eles colocaram, como eu falei no último vídeo, um óleo lá para ungir a mão das pessoas para elas terem fartura. Foi no pináculo do templo que Jesus foi levado e Satanás disse, ó, pula daqui que eu vou mostrar para todo mundo que você é o Messias porque os anjos vão te segurar. Desafie Deus. Desafios, né? Eles usam essas expressões. O templo de Salomão é uma blasfêmia contra Cristo, contra a cruz de Cristo, e hoje ele é um lugar que está falando contra Deus, contra os que habitam no céu e contra o tabernáculo de Deus. Isso afeta todos nós. Enquanto esse lugar estiver de pé, o mal, as forças da escuridão, as forças das trevas vão continuar atuando na terra. Enquanto esse lugar estiver de pé, a operação do erro, da qual Paulo falou,
em 2 Tessalonicenses capítulo 2, estará atuando no mundo todo. Cada vez mais haverão igrejas corruptas, cada vez mais haverão igrejas famintas pelo poder, cada vez mais haverão pessoas com um véu na mente, com a força que emana daquele lugar, caindo nessas armadilhas, abrindo mão dos seus familiares e principalmente abrindo mão da verdade. Abra os olhos. Muito obrigado. Namastê.